dois se amavam, mas não conseguiam parar de brigar. Me incomodava muito as fotos que ela postava, tudo. Que foto é essa aqui? Você quer que o pessoal ache que eu casei com uma é isso? A gente nunca conseguia conversar, assim, resolver o nosso problema. Era sempre paulada, assim. Ei, quem você pensa que você é pra falar assim comigo na frente da Sara? E chegaram à agressão física. Eu vou acabar com o seu brinquedinho, é hoje que eu acabo. Olha o que você fez, sua louca! E ainda, as notícias mais bizarras sobre relacionamento comentadas pelos professores no 3x4 The Love School. A partir de agora, na Escola do Amor. Olá, começa mais uma aula na Escola do Amor. E como você já sabe, aqui só o amor inteligente tem vez. E antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria que você escutasse um trechinho dessa música para ver se você descobre qual vai ser o tema que nós vamos falar aqui hoje. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Já deu para sentir um pouco, né, o clima dessa relação, né? Os pombinhos vivem entre tapas e beijos e muita gente hoje em dia vive oscilando entre o amor e o ódio, né? E o casal que a gente vai colocar agora, o Charles e a Emily, que estão casados há 5 anos, tinham um relacionamento exatamente assim. Apesar de se gostarem, de se amarem, o que eles mais faziam era brigar. A coisa era tão violenta e agressiva que depois de uma briga feia, o Charles foi ferido e acabou parando no hospital. Dá para acreditar nisso? Mas para entender melhor por que isso acontecia com eles, a gente tem que voltar um pouquinho, conhecer um pouco do histórico familiar de cada um para entender o que as bagagens trouxeram para eles. Veja com a gente. A mãe da Emily era viciada em drogas e bebidas e por isso perdeu a guarda dos 3 filhos quando a Emily tinha apenas 1 ano de idade. Aí eu peguei e fui morar em Goiânia, na casa de abrigo, só que foi bem complicado lá, por causa que o rapaz que cuidava da gente, ele judiava bastante das crianças. Tipo, obrigava, assim, as crianças a trabalhar, fazer o serviço da casa e ele abusava também, assim, das crianças que moravam lá na casa de abrigo. E ele acabou fazendo isso com a minha irmã durante muitos anos. Comigo não aconteceu por causa que ela não deixava, sabe? Ela pedia pra fazer nela, pra não chegar perto de mim por causa de eu ser bem mais nova. Já recuperada dos vícios, a mãe conseguiu a guarda dos filhos. A Emily tinha 8 anos de idade e passou uma adolescência tranquila. Com 12 anos, teve o primeiro namorado. Aí eu conheci esse rapaz, só que esse rapaz que foi meu primeiro namorado, ele era um rapaz muito bom. A gente ficou 1 ano junto e depois a gente separou porque ele precisou voltar para a cidade dele, que ele era do Paraná. Aí depois que eu larguei do meu primeiro namorado, né, quando eu tinha 12 anos, eu fiquei um tempo sozinha, voltei a sair com minhas amigas, tudo, e conheci outro rapaz. Em seguida, ela engatou outro namoro. E ao contrário do primeiro, este rapaz era viciado em álcool e, apesar de jovem, já tinha 4 filhos, 1 com cada mulher. E logo, a Emily engravidou dele também. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida dele, eu peguei e conversei com ele e falei que eu não queria mais, né? Por conta de ele não ter responsabilidade, eu sabia que, querendo ou não, eu ia precisar mudar de vida, né? Aí, quando a minha filha nasceu, com 1 semana ele foi lá, conheceu ela. Depois ele não teve mais contato com ela. Eu tive bastante experiência ruim, assim, com os homens. Eu acabei me fechando mais, sabe? Então, eu virei uma pessoa bem fria. Então, eu não tinha muita confiança, assim, em qualquer pessoa. Várias vezes passou pela minha cabeça que eu não ia ser feliz. Eu já tinha passado tanta coisa com outros rapazes que eu não acreditava mais, não. O Charles foi adotado com 3 anos de idade, já que a mãe era alcoólatra e não tinha condições de criar o filho. Ele só ficou sabendo que era adotado aos 8 anos e, apesar de ser bem tratado pelo pai, se revoltou, pois achava que a mãe fazia diferença entre ele e o outro irmão, que era filho biológico. Com 18 anos, o meu pai me liberou para mim sair. Até então, eu comecei a conhecer gente da barra pesada e me envolvi de cabeça. Em 1 semana, eu me lembro que eu conheci todas as drogas. Eu comecei a beber, depois de beber, eu comecei a fumar maconha. De fumar maconha,
Eu comecei a cheirar, de cheirar eu conheci o crack. Em uma semana eu experimentei tudo. E eu gostei de tudo. Eu achei um motivo para mim achar que aquilo ia encher esse vazio que eu tinha dentro de mim de rejeição, né, de discriminação, tudo. Em uma semana eu conheci tudo, eu entrei pro mundo do crime, tudo, vendi droga, sabe, eu fumava demais, cheirava, aí foi onde eu me afundei no crack. Eu cheguei no fundo do poço. Comecei a fumar o crack mesmo na lata, que todo mundo fala. Comecei a vender as coisas, comecei a roubar na rua, comecei a pegar as coisas de casa. E aí foi uma hora que eu pus dentro de mim, eu falei, ó, meu pai, por mais que minha mãe me rejeita, eles não merecem isso. O Charles decidiu se internar numa clínica de reabilitação, onde ficou por 9 meses e conseguiu se livrar das drogas. Eu acabei conhecendo uma ex-mulher minha, que eu tenho a primeira filha minha. Só que ela também tinha problema com droga. Eu já fazia 3 anos que eu já não usava mais nada. E eu namorei ela 5 meses. Com 5 meses eu acabei engravidando ela. Só que foi um relacionamento conturbado. A gente não entrava num acordo, certo? Ela naquela vida e eu querendo que ela parasse, tudo. Foi onde que eu consegui correr atrás da guarda da minha filha e eu tenho a guarda dela até hoje. Eu tive vários relacionamentos, eu conhecia uma, conhecia outra, coisas de 1 semana, 2 semanas, só que nunca dei certo com ninguém. E meu maior medo era sempre ficar sozinho, de nunca ter uma família, porque meu sonho sempre foi ter família. E aquilo lá me frustrava, porque eu ficava 1 semana, 2 semanas, não dava certo, me frustrava mais ainda. Só que com o passar do tempo, a vontade de conhecer a mãe biológica só aumentava. Nessa busca, ele acabou conseguindo encontrar uma irmã. Fui conhecer ela com 24 anos e ela falou que ela tinha convivência com a minha mãe de sangue. Aí eu falei, eu quero conhecer. Foi aonde que eu fui atrás deles, tudo, eles fizeram um almoço. Foi onde que eu conheci minha família inteira de sangue. Quando eu reencontrei minha mãe, foi um sentimento muito bom. Foi aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva, saiu dentro de mim. Como vimos, a vida da Emily e do Charles tem alguns pontos em comum. Os dois foram entregues para abrigos ainda crianças, filho de pais alcoólatras e infância cercada de muita carência e privações. Já dá para perceber aí as bagagens de cada um, né? Foi quando eles começaram uma vida a 2. E aí, a bagagem que cada um carregava fez vir à tona no casamento deles. Todos esses traumas. Acompanhe. Eu sempre achei ela bonita, mas eu ficava na minha. A mãe dela, ela vendia lanche. E eu liguei na migué, né? Eu perguntei o telefone dela. Eu liguei pra ela e ela acabou gravando meu número. E ela gravando meu número, a gente começamos a conversar. Peguei, perguntei pra ela se a gente poderia se conhecer melhor, tudo. Ela falou que sim. Logo na primeira semana a gente falamos, vamos começar a namorar então? Vamos tentar? Aí ela concordou. Foi em total, assim, de 1 ano tudo, assim. 1 ano tudo. Namoro, noivado, para depois a gente casar. Porque na época eu era menor de idade também. A ideia daqueles filmes de margarina, né? Que a gente vai acordar, vai ficar um rindo pro outro, comer pãozinho na mesa, mas foi totalmente ao contrário. Na época, ele era um cara muito machista, só que ele foi criado desse jeito, então ele era acostumado com tudo arrumado, com tudo na hora, porque ele tinha empregada, então ele gostava da casa limpa, roupa lavada, comida feita, e eu era menina, então, tipo, eu sabia ser mulher, mas eu não sabia ser esposa, eu não tinha aquele cuidado com a casa. O meu pensamento era assim, eu trabalho, eu que ponho as coisas aqui dentro de casa, então você se vira. Eu era bem relaxada no começo, então acabou causando muitos problemas, porque ele trabalhava e ele chegava cansado e ele queria encontrar as coisas prontas e não era o que eu fazia. Eu perdia meu tempo com outras coisas e acabava não cuidando das coisas que ele gostava. Na verdade, eu não estava preparado para casar. Eu sempre tive um sonho de ter uma família, só que foi tudo muito rápido. Porque eu casei com ela, ela já tinha uma menina e eu já tinha a minha. Então, do nada, a gente já se juntou e já foi 4 pessoas. Já de uma vez só. E acabou que foi um casamento no começo muito estressante, muito tribulado. Largamos várias vezes.
Ah, muitas vezes qualquer motivo. Era motivo Qualquer por coisa. causa que ela estava conversando com outra pessoa. Eu, por causa que eu era uma pessoa grosseira com ela. Não dava o carinho, o amor que ela merecia. Oi, vizinha. Oi. Tudo bem? Essa aqui, deixa eu te ajudar. Por favor. Tá muito pesada essas sacolas. É pro outro lado. Casa nova, sabe como que é? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E aí, Emily? Mal chegou, já tá de papinho com a vizinhança, velho? E aí, mano? Oi, amor. Também tô ótima. E você? É muito bom ser recebida com tanta grosseria, É bom, né? É bom, Vamos deixa eu te falar uma parada. Se fosse pra eu casar com mulher fácil, eu não teria escolhido você. Mulher fácil. Isso vai ser fácil. Agora entra, Desculpa, entra. viu? Sem showzinho aqui na vizinhança, vai. Quem você pensa que eu sou? palhaçada De é essa, verdade. hã? Você nem sabe quem que é o cara, Você acha que eu velho. faria isso com você? Lógico que sim. Vizinho Vamos ainda. subir, vem, vamos Olha, subir. Quem não deve não ter. Eu só queria te dizer isso, viu, Charles? Vai, entra, vamos conversar lá dentro. No começo, assim, quando a gente tinha os nossos filhos, que eu tinha a minha e ele tinha a dele, foi bem difícil, por causa que, assim, a gente era da opinião, assim, os dois eram assim. Eu não gostava que ele corrigia minha filha e ele não gostava que eu corrigia a filha dele. Sara, nunca mais fala assim comigo, você tá entendendo? Você tá de castigo. É isso, você tá de castigo. Oi, não me responde, menina. Emily! Você tá de castigo. Ô, calma, ô, louca! Ei, quem você pensa que você é pra falar assim comigo na frente da Sara, hein? Você não coloca limite nem na sua filha? Olha essa bagunça. Essa bagunça, a metade é da sua filha, certo? E outra, eu não quero você dando ordem assim pra minha filha não, tá legal? Eu dou ordem sim, porque quem fica a tarde inteira com ela sou eu. Quem arruma a zona dela sou eu. Ela tá sendo mãe, ela não me respeita mais. Eu levo ela pra tomar banho, ela não quer. Levo ela pra jantar, ela não quer. É um saco. É lógico, tudo que eu combino com a minha filha, você faz o contrário. Aliás, tá falando da minha, já prestou atenção na sua? Cheia de mimimi, cheia de não me toque, muito mal educada, igual você. É, mas a sua filha é mais velha, ela tem que ser o exemplo nessa casa. Quem tem que ser o exemplo aqui é você, pelo pras amor de duas. Deus. Olha aqui, você cuida da sua filha do seu jeito e eu cuido da minha do meu. Pode ser? Pode ser. Ótimo, Então vai, não se mete na minha vida mais, some. Foi bem difícil quando a gente resolveu ter o Abraão, porque aí a gente teve que aprender a conciliar e os dois educar, né, uma criança. Porque na época cada um educava sozinho. E a gente nunca conseguia conversar, assim, resolver o nosso problema. Toda vez que a gente ia, eu ia atacada e ele vinha na defensiva. Então, era sempre paulada, assim. O maior motivo da parte dele, assim, pra mim, é quando eu postava foto com roupa curta no Facebook. Ele odiava, porque os rapazes ficavam comentando e eu respondia, assim, por educação. Me incomodava muito as fotos que ela postava, tudo. Entendeu? Porque até então, por causa que é o jeitão meu de machista, tudo. E porque eu conheço como é que é os homens, né? Oi, Emily. O que você tá fazendo no celular aí, hein? O que tem de tão importante aí? Vem cá. Por que a gente não aproveita que as meninas não estão em casa? Charles, me devolve, eu tô fazendo um monte de coisa. Peraí, o que tem de tão importante aqui que você não Bom, pode dar vai, atenção não pra me mim? irrita, vai. Deixa eu ver. Espera um pouco. Que é isso aqui, Emily? Que foto é essa aqui? Sabia. Você quer que o pessoal ache que eu casei com uma é isso? Que isso? Pode me respeitar? É só uma foto. Como só uma foto? Olha aqui, ó, sensualizando pra um monte de macho nesse claro, Facebook aqui, ó. claro. Olha a perna, o short Saco, curto. Charles. Que é isso, hein, meu? Você quer me trair, é isso? Você quer me fazer de Nada a corno? ver. E aquele bando de piriguete que você tem no Facebook, hein? Eu já pedi pra você deletar, você não fez nada. Tem nada a ver, é tudo colega de escola, Você da fica o época de dia escola. inteiro fora de casa e agora você vem meter bedelho nas minhas fotos. É isso? Pode deletar isso aqui. Deleta essa agora. Ah, deleto sim. Deleta essa Deleto foto nada. agora. Você já Deleta, deletou? senão Você já deletou suas amiguinhas? uma coisa não tem nada a ver com a Ah, outra. claro. Deleta isso Aham. daí. Senão você vai fazer o quê? Deleta. Você tá com muita noia, sabia? Vai se tratar, Charles, pelo amor de Deus. Teve uma vez que eu tava lá lavando louça, né, no dia. A gente tava discutindo, aí ele pegou um negócio que ele tinha comprado pra mim de limpar a casa, aí ele pegou e quebrou o negócio, assim. Que é isso aqui, Emily? Que de cozinha é essa aqui? Olha isso aqui, ó. Olha esse fogão puro óleo. Você não organiza mais essa Olha isso. O que você tá fazendo em casa, meu? Sabe o que é uma nojeira? Nojeira é você que nunca lavou nenhum copo, ficar falando mal da minha cozinha, sendo que eu tô começando a limpar agora. Nossa, olha isso aqui, ó. Fez eu comprar essa aqui pra não usar. Pra quê? Pra jogar meu dinheiro no lixo. Falo que você não sabe, Charles. Eu uso isso todos os dias. Tô vendo. Você quer tanto
te ajudar na casa? É. Que tal se você começasse a comer na mesa como um ser humano normal? Ou se você falasse pra sua filha parar de jogar comida no chão? Eu como onde eu quiser, tá? E não vem falar da minha filha, não. Falo Porque sim, você faz eu gastar falo. dinheiro à toa comprando essa porcaria pra você não usar. Olha aqui, ó. É isso que você quer? Pronto. Não usa, quebra e joga fora. Agora eu quero ver você usar. Já não faz nenhuma mesmo? Meu dinheiro não acho no lixo, não. É essa, Emily. Emily. Chega! Tudo que eu faço pra você é errado, o tempo todo. Tudo que eu faço é errado. Quer saber? Eu vou acabar com aquele seu brinquedinho. Eu vou acabar com o seu brinquedinho. É hoje que eu acabo. Olha o que você fez, sua louca. Você quer me matar, meu? Toda vez que a gente brigava, eu saía de casa. Assim, quando a briga era muito séria mesmo, eu saía e ia pra casa da minha mãe e ficava lá. Era raro, assim, os momentos que a gente conseguia ficar em paz, assim, sem ter alguma briga, alguma coisa. Aí eu peguei a minha filha e fui morar com a minha mãe, que na época a gente não tinha um neném ainda. Voltei pra casa da minha mãe e fiquei quase 2 meses lá e foi nessa época que eu comecei a frequentar a palestra. Entre tapas e beijos, literalmente. Não, né? literalmente é isso. Eu fico imaginando, quebrando os copos, né? Depois, me perdoa, vamos tentar de novo, daqui a pouco quebra outra vez. E assim, e vai piorando, né? As brigas vão piorando, as agressões vão piorando, né? A chegar ao ponto, ela pegou a faca, quer dizer, toda aquela situação, Eu né? fico imaginando ele chegando no hospital, né, para tomar os pontos do código. O que foi isso? Foi ela. Olha a situação. E as pessoas tentam resolver da forma errada. E um erro que ele cometia muito, que é o que a gente fala também, é a falta de atenção. Você vê que ele não dava atenção. Ela se sentia sozinha, se sentia vulnerável. E por conta das bagagens, não sabiam lidar, então procuravam na bagagem. O que eu vi no passado? O que eu recebi no passado? Agressão e desprezo. É o que eu tenho para dar e é o que acontecia com eles. A gente pode falar que é o arquivo, né? Então, diante da situação, muitos casamentos são assim. Diante das situações, diante dos problemas que vão surgindo, por não saber o que fazer, então olha lá para trás. Então, eu tenho que achar alguma coisa para resolver isso. E aí, o que acontece? Ou, se não é agressão, é a questão de se anular, né? Ah, vou me anular. É a questão da carência. Então, quer dizer, isso tudo vem surgindo e aí causa. Eu amo, mas, ao mesmo tempo, eu brigo. Então, não faz sentido. E vai piorando. É aquela bola de neve. Mas, na situação deles, aconteceu uma grande virada. Quando eles decidiram buscar ajuda, participando das palestras da terapia do amor. Primeiro, foi a Emily que buscou. Foi quando eu descobri que tinha que ter um pouco de tolerância, né? Acabar pensando mais, assim, na parte dele e desfocar, assim, um pouco do meu lado e querer as coisas só do meu jeito. Ela me fez o convite para mim ir na palestra, tudo, falando que essa palestra era bom pro casamento nosso, pela vida sentimental, tudo, espiritual, tudo. E eu, na verdade, eu acabei indo para agradar ela, entendeu? Mas na primeira semana eu já comecei a ver mudança nela, aí já me deu uma esperança de que o meu casamento poderia ser restaurado. Ela achava que só porque eu pedisse um copo de água, ela achava que eu estava mandando e a palestra nos ensina bastante que você tem que respeitar a opinião e tentar fazer de tudo para agradar ela e ela me agradar, entendeu? Ela tá mais tolerante, ela faz de tudo para me agradar. E ela é uma pessoa assim muito carinhosa, ela quer ficar muito do meu lado, tudo e faz de tudo para chamar minha atenção, para mostrar que ela me ama de verdade. Então, depois que eu comecei a ver, depois que eu comecei a ir na palestra e pessoas me ajudando, né, conversando comigo tudo, eu comecei a ver também que eu era o errado de tudo isso. E que, assim, não adianta ela mudar e eu ficar a mesma coisa, porque daí o meu casamento não ia ser restaurado. Aí eu comecei a mudar também, né, minhas atitudes, meus comportamentos com ela. Depois que ele começou a ir nas palestras, ele começou a ficar mais amoroso. Ele chegava assim do serviço, ele vinha conversar comigo, ele perguntava como que era meu dia. Ele não tinha só aquele egoísmo, assim, de falar só dele. A palestra nos ajudou bastante, que é assim, a gente tem filhos para criar. Então, o que eu fazia com ela de agressões, tudo, não é isso que eu quero que aconteça com minhas 2 meninas e nem meu filho faça para ninguém, entendeu? E a palestra nos ajudou bastante isso, entendeu? A respeitar, a ter união, tudo.
O que mais marcou na palestra para mim que eles ensinam bastante é o amor verdadeiro e o respeito. Para mim, o que mais marcou na palestra foi companheirismo, que era uma coisa que eu não tinha com ele. Eu era muito egoísta, assim, eu queria as coisas para mim e ele que se virasse. E hoje em dia não, hoje em dia eu faço para mim, mas eu faço primeiro para ele, para depois pensar em mim também. A gente pode até ter um desentendimento, que todo casal tem, só que a gente respira, respeita o espaço de cada um, aí a gente entra num acordo. Hoje eu tenho o casamento que eu queria, né, na verdade, o casamento que eu esperava ter. Quem diria, né, que hoje eles poderiam estar nessa posição de mostrar um outro lado, uma outra realidade. Agora, essa questão de briga, é natural que tenha dentro do relacionamento as discussões, mas a pessoa tem que saber brigar, escolher o motivo pelo qual, às vezes, é criada uma situação e tem que resolver, não adianta colocar debaixo do tapete. Também, né? E escolher bem as palavras, né? Claro. Porque quando a pessoa está numa briga, ela começa a se exaltar, usar palavras ofensivas, então aquilo ali vai para um rumo totalmente diferente do que resolver aquele problema, né? Por isso, você tem que entender, não adianta você brigar com o seu marido, brigar contra a sua esposa. Briguem, se unem para brigar e lutar contra o problema que vocês estão vivendo. Por isso que as palestras da Terapia do Amor estão à disposição de todos, onde você vai aprender como brigar contra os inimigos da vida amorosa, os inimigos do casamento. Acontecem às quintas-feiras, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. E tem também um espaço para seus filhos ficarem. Essas aulas acontecem em todo o Brasil. Entre no site terapiadoamor.tv e escolha o local mais próximo de você. Quanto antes você tomar essa atitude em buscar ajuda, mais rápido você vai resolver seu problema, tá bom? Daqui a pouquinho nós teremos o quadro 3x4 The Love School. Como você sabe, junto com os professores Cris e Renato, nós vamos comentar as notícias mais curiosas sobre relacionamento. E ainda, o que fazer com aquele dinheiro a mais que surgiu quando você menos esperava? Seu marido quer gastar e você investir? Saiba o que é melhor no quadro Economia 2. É já, depois do intervalo. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Já estamos de volta. E agora com a presença dos nossos professores titulares, Renato e Cris, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Prazer tê-los Prontos novamente. para o 3x4. Vamos então ao quadro 3x4 e a primeira notícia. Vamos lá. Tornar-se pai pode ter relação com o início da traição. Essa foi a conclusão de uma pesquisa encomendada pelo maior site de relacionamentos extraconjugais do mundo. Após notarem um aumento em participantes nos últimos 5 anos, o site resolveu descobrir as causas. Afinal, quase 40% dos entrevistados afirmaram que tiveram seu primeiro caso depois da chegada dos filhos. Nas entrevistas, os principais motivos apontados para justificar as puladas de cerca resultaram nos seguintes fatores. A vida sexual do casal é deixada de lado, já que o tempo e a energia, antes dedicados apenas ao casal, passam a ser dirigidos aos pequenos. Os problemas financeiros, as pressões familiares, as tensões cotidianas e o sentimento de terem sido deixados de lado pelas mulheres também são motivos para os papais desejarem ter um caso extraconjugal. Apenas 9% dos homens entrevistados afirmaram que traíram suas mulheres depois do casamento, mas antes de terem filhos.
Olha, eu acho que a notícia não é só com respeito ao filho, não. Eu penso assim, que as pessoas não estão preparadas nem para o casamento, né? As pessoas moram junto, casam de qualquer jeito. Então, se não estão preparados para o casamento, também não estão preparados para a chegada de um filho. Então, quando chega o filho, não sabe dividir e acontece o que a gente tem visto. E eu creio até pela questão do primeiro filho, né, que às vezes não sabe lidar com aquela situação, tem a fase de adaptação. E recentemente até conversei com uma pessoa, com uma moça que falou justamente isso, que o marido traiu porque ela foi o primeiro filho e aí ela não sabia lidar com aquela situação, com a atenção em casa, atenção com o marido, atenção com o filho. Então ele realmente se sentiu abandonado e foi e traiu. E ele falou que foi justamente por causa disso, né? Só que nisso a pessoa tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de consciência também na fase de adaptação, na dificuldade da mulher. A mulher também ter esse equilíbrio, ter a ajuda um do outro, né? Porque senão é fácil. Ah, tô sem atenção, vou trair. Ah, ela não tá me dando atenção. Muitas mulheres passam pela aquela depressão pós-parto. Ah, não, ela tá passando por isso, então eu vou trair. O caráter vem acima de tudo, né? Mas, sabe, Cíntia, muitas vezes a mulher engravida para salvar o relacionamento. Então, o problema já estava ali, né? Então, ela pensa que um filho vai educar o marido. Por alguma razão, né? As pessoas hoje pensam que o nascimento de um bebezinho vai converter o marido num homem fiel. E não é assim. Então você tem aí também a questão de muitas pessoas não planejarem nem um pouquinho a vinda de um filho, porque já engravida antes do casamento, aí casa depois que já está grávida, quer dizer, começou tudo assim, né? Desse jeito. Então a criança chega e o pai nem se sente, nem tinha pensado assim, eu vou ser pai, deixa eu me planejar, deixa eu guardar um dinheirinho aqui pra gente, né, formar uma família. Ele não teve esse tempo. Então, eu não estou justificando os homens que traem, mas a questão é que as famílias estão sendo formadas de uma forma tão, assim, bagunçada, que faz sentido isso que nós vemos aí na pesquisa. Isso na verdade, é bem antigo, isso já vem de longa data. Nós dedicamos um capítulo inteiro no nosso novo livro Casamento Blindado 2.0, falando exatamente do impacto da chegada dos filhos no casal. Isso é muito importante, é um alerta que é válido, uma pesquisa que chama atenção para isso, mas também traz para os casais o seguinte entendimento: seja a chegada de um filho, seja o próprio casamento em si, passando da vida de namoro, noivo ou simplesmente estar vivendo em casas separadas para ir morar junto, seja a mudança de um emprego, a mudança de uma cidade, enfim, qualquer acontecimento significativo que impacta o casal vai exigir que haja adaptação, que haja um ajuste, que os dois estejam atentos ao que está acontecendo ali para se equilibrarem na relação. Porque se vocês não estiverem atentos, então vem um acontecimento, abala o equilíbrio da relação e daqui a pouquinho vocês estão desconectados, estão deixando brechas e aí pode vir traição, como também outras coisas ruins. Então tem que ter esse preparo, né? A próxima notícia é um alerta para quem não resiste em dar aquela espionada no celular do parceiro. Veja o que a atriz Camila Queiroz declarou sobre esse assunto. Curiosidade ou suspeita? Seja qual for o motivo, quem nunca deu uma espiadinha no celular do companheiro sem permissão? A atriz Camila Queiroz, casada há menos de um ano com o também ator Kleber Toledo, afirmou que nunca fez isso. Segundo ela, a partir do momento que você começa a mexer, é porque você não está mais segura e não confia mais. E se você não confia, não vale a pena estar junto. E ela tem a razão. Será que os homens são mais curiosos que as mulheres? No Reino Unido, parece que sim. Um estudo feito no país revelou que os homens são mais inclinados que as mulheres a espionar o celular da parceira. 60% dos britânicos afirmaram que têm bisbilhotado o aparelho da companheira, enquanto 33% das mulheres assumem ter feito o mesmo. Já na Arábia Saudita, um dos países líderes mundiais de uso de aplicativos para celulares e redes sociais, pune com prisão de 1 ano quem bisbilhotar o celular do companheiro. E o xereta ainda teria que pagar mais de 100 mil euros pela curiosidade. Será que a moda pega por aqui?
Olha, eu nunca bisbilhotei seu celular, mas também não teria problema se eu olhasse, né? Eu acho que a questão da confiança não está em bisbilhotar ou não no celular. Eu acho que não tem que haver brecha, não tem que haver lacuna. Realmente, assim, eu acho que acaba virando até um vício. A pessoa toda hora fica entrando lá, deixa eu ver se ele tá fazendo alguma coisa. Deixa eu ver o que ele tá postando, deixa eu ver o que ele tá falando no WhatsApp. Então, às vezes, cria um vício e que não é bom, né? Que é isso, ou confia ou não confia. Né? Então, o fato, realmente, se eu pegasse o celular do Cucato para ficar, deixa eu ver se ele está fazendo alguma coisa, ali eu estou mostrando uma certa desconfiança. E eu realmente também nunca precisei e nunca tive motivos para isso também, né? Eu já acho que você tem que ter a liberdade de ver, não necessariamente porque você desconfia, mas porque aquilo ali faz parte da vida do seu parceiro, né? Hoje em dia, a vida social de muitas pessoas está no celular. Então, vamos dizer que nós estamos aqui numa vida social, eu estou conversando com 3 pessoas. O meu marido não pode saber quem são essas pessoas, o que a gente está conversando, né? Ele pode saber. Se ele quer saber ou não, aí é a decisão dele. Mas eu acho que é a mesma coisa, a questão pessoal, né? Quando você está num grupinho de pessoas e o celular. Se você tem ali um monte de gente falando com o seu marido ou com a sua esposa o tempo todo, ou você está numa rede social que está cheia de gente lá conversando, por que seria um problema eu, como sua esposa ou o marido, né? Deixa eu ver quem são essas pessoas. Tá. Ou por que isso seria sinal de desconfiança, necessariamente, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Você não pode levar para um extremo. Se olhou é porque não confia, então não adianta, é melhor terminar o relacionamento. Ou então, tem que ficar olhando toda hora para ver o que está acontecendo. Nenhum extremo é o saudável na relação. Aliás, eu queria perguntar a Camila Queiroz se ela olha o extrato bancário dela. Ou se ela confia que todo o dinheiro que vai lá tá sempre lá e que o banco não tirou lá nenhuma cobrança extra, que não houve nenhuma saída desnecessária, enfim. Todos nós tratamos o nosso dinheiro, mesmo com uma instituição bancária, onde tem seguro, não é? Se sumiu, o banco tem que devolver e tudo mais. Mas nós, normalmente, olhamos lá. E não é nem porque você está desconfiando do banco, é porque é natural, é seu dinheiro. Então, acho que essas máximas, né, se olhar é porque não tem confiança. Ou então, se olhar toda hora, se olha toda hora, claro, tá certo, se olhar toda hora, também tem outro problema. Mas a verdade é que se eu olhar, é minha esposa, não há problema algum. E também, se eu não quiser olhar, também não olho. Qual o problema? Se eu tenho um problema com isso, se isso me irrita, se você olhar, né, o meu celular, e isso me irrita, aí a pergunta, né, o problema é outro. Porque se nós nos casamos, então nós somos uma só carne. Então, não tenho nada a esconder de você, nem você de mim. Então, o nosso celular é como uma gaveta na casa, um armário, você pode abrir a hora que você quiser, né? Então, não quer dizer que você está desconfiando. E, às vezes, a pessoa, o parceiro, não é muito assim de conversar, não é muito de se comunicar. Só que ele está ali no celular. E a parceira ali, né, a esposa, não tem a comunicação, mas vê que ele está sempre falando. Tá, deixa eu ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na vida dele. E, às vezes, ela pega o celular para ver. Mas isso não quer dizer que ela está desconfiada e que você tem que ficar irritado porque ela está vendo coisa. Não é isso, é a sua parceira da vida. Então, não tem nada que esconder. Eu estou lembrando de um caso que eu atendi, só para ilustrar que era um problema o celular. E é isso mesmo, se a pessoa tem problema é porque tem coisa errada. Né? Tem um equilíbrio disso. Exato. Né? Nem uma coisa nem outra. Não compartilhar a senha, ou quando a esposa ou o marido pega o celular, já dá um arrepio, o que ela vai ver ali é porque eu acho que a partir do momento que você não tem problema com a Google ver o que você está falando, mas tem problema com que o seu cônjuge veja o que você está falando, tem alguma coisa errada. É verdade. E a notícia que nós vamos ver agora, tenho certeza que vai surpreender muita gente. É um dado muito interessante sobre como será o sexo no futuro. Olha só. Cuidado! Inimigos do sexo estão soltos por aí. Um especialista em estatística da Universidade de Cambridge chegou a uma alarmante conclusão. Em 2030, as pessoas não farão mais sexo. E quem está acabando com o desejo sexual dos casais é ninguém menos do que a tecnologia. Isso mesmo,
O uso excessivo do celular e os serviços de streaming disponíveis 24 horas por dia são os causadores da perda de intimidade dos relacionamentos. Quem nunca trocou o parceiro por um episódio da série preferida ou mesmo por um bate-papo com amigos no celular? A falta de interesse por sexo vem crescendo a cada ano. Conforme estudo, em 1990, os casais mantinham relações sexuais cerca de 5 vezes por mês. Agora, eles se limitam a 3 vezes apenas. Se a tendência continuar, daqui praticamente 10 anos, os casais não farão mais sexo. E como ficariam os casamentos sem uma vida sexual ativa? Será que sobreviveriam? Essas perguntas, só mesmo uma outra pesquisa poderá responder. Trocado pela série, trocado pelo celular. A gente Mas, sabe infelizmente, que né? o sexo já está banalizado, ou já não está sendo visto como tem que ser visto já faz algum tempo, né? Mas essa pesquisa, de fato, é preocupante. E realmente é uma coisa que passa muito rápido o tempo. Então, você fica vendo um seriado, você está no celular, você está ali se distraindo e o tempo passa, quando você vê, eu tenho alguém do meu lado. Só que assim, aí você não tem mais vontade, porque você está cansado, porque a internet, tanto no celular como você ficar vendo um seriado muito tempo, aquilo cansa a mente. Então, quando você está ali com o seu parceiro, que você tem que dar a atenção, que você tem que dar toda a sua atenção para aquela pessoa, já não tem mais vontade. Né? Então... E Cíntia, também é um sinal de falta de intimidade, né, do casal. Porque quando você troca o seu parceiro, o seu marido ou a sua esposa por qualquer outra coisa, né, à noite, você está sendo egoísta. Você não está vivendo ali uma parceria, porque você não está pensando na outra pessoa. Você não está priorizando o seu casamento. Você simplesmente está ali, né, pensando no seu mundinho. Você está pensando assim, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu estou afim de fazer. Você não tá querendo olhar para o lado e ver aquela pessoa ali do lado. Então, é claro que depois de um tempo, não vai mais haver intimidade entre o casal, porque cada um vai viver o seu mundinho. Se um começa a viver o mundinho dele, o outro vai viver o mundinho dele. Os dois vão viver 2 mundinhos, né? E daqui a pouco eles olham assim, quem é você? Eu casei com você 10 anos atrás, né? Mas eu acho que até 2030 a ciência e a tecnologia já vai ter resolvido o problema. Uma forma Você acha? do homem e a mulher reproduzir botando ovo. Não vai precisar mais. Só pode ser, né? Eu acho que cabe o alerta, vale a pena o alerta. Não creio que a humanidade está sob ameaça de extinção por causa da tecnologia. Eu creio que vai chegar o momento do pico, né, do problema e as pessoas vão começar a reconhecer e voltar, como tudo acontece no momento. O importante é que nós não caiamos nesse erro, porque a gente não pode evitar esse erro, né, no mundo, porque as pessoas estão indo por esse caminho, mas você, aluno da Escola do Amor, não precisa cair nesse erro. Não perca a intimidade com o seu parceiro. #fica a dica. Obrigado, Renato, Cris, pela participação. É sempre um prazer. Para nós também. Até a próxima. É isso aí. E mudando um pouco de assunto, vamos falar de algo que sempre gera polêmica entre o casal: o dinheiro. Sabe aquela surpresa boa, quando você olha na conta e caiu um dinheiro que você não esperava? Você sabe? Eu não sei. Vai ser muito bom. Quando sobra um dinheiro no final do mês e o marido, ele acha melhor a fazer é trocar os pneus do carro, sei lá, pintar uma parte da casa. Ele argumenta, né, que precisa. E você diz que é melhor não. Que o momento é para guardar o dinheiro para algum imprevisto. Aí começa aquela discussão, o que a gente vai fazer com esse valor? Mas afinal, o que fazer para garantir que esse dinheiro cresça e se multiplique? A nossa especialista Patrícia Lages vai dar algumas dicas certeiras para você não errar nessa hora. Acompanhe agora no quadro Economia 2. Vocês casaram e aí surge aquela ideia de guardar um dinheirinho para o futuro, o que é muito bom. Mas com isso também vem as dúvidas. Onde é que a gente vai colocar esse dinheiro? Aonde a gente vai investir para que tenha um bom rendimento? Se essa é a sua dúvida, fica aí porque é o assunto de hoje no Economia 2. Caderneta de poupança é o melhor investimento.
Mas nem de longe a poupança é o melhor investimento. Isso é mito. Você sabia que a caderneta de poupança tem mais de 150 anos? Hoje em dia, ela já não atende às necessidades do seu dinheiro. Por isso, você precisa conhecer investimentos novos. Só para citar alguns que são bem melhores do que a poupança, você tem CDBs, LCAs e LCIs. Então, o que você precisa fazer? Pesquisar um pouquinho sobre cada um deles e escolher o melhor para você. Só quem tem muito dinheiro pode investir. Hoje em dia é possível investir com 30, 50, 100 reais. Então, essa de que é preciso ter muito dinheiro para investir é mito. E se você acha que pequenas quantias não fazem diferença sim. Pensa comigo, se você investir 100 reais por mês, ao final de um ano vai ter R$ 1.200. E ao final de 10 anos, R$ 12.000. Isso sem contar o rendimento do seu investimento. Então, já pensou se você tivesse começado 10 anos atrás, quanto dinheiro você teria hoje? Se o banco falir, vou perder todo o meu dinheiro. Outro mito. Existem sim investimentos que apresentam um certo risco. Porém, muitos outros investimentos têm um seguro, que é dado pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Esse seguro é o seguinte, imagina que você coloca o seu dinheiro lá numa aplicação garantida pelo FGC. Se o banco falir, quebrar, fechar, sumir do mapa, nada vai acontecer com seu dinheiro, porque esse seguro devolve 100% do seu dinheiro para você. Então, não caia nessa de que o seu dinheiro vai sumir. E se você quer mais dicas sobre economia A2, vai lá na nossa página facebook.com/Escola do Amor. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. Realmente foram ótimas dicas. E uma dica ali que eu gostei foi da questão do investimento com pouco, né? Com 30, com 50, não importa o valor, né? Se a pessoa tiver essa consciência, ela pode investir. Vai passar o tempo e ela vai ter um valor ali bacana, né? A gente tem que combinar que chegar a um acordo entre o casal sobre o que fazer com o dinheiro, por exemplo, essa ideia de investir é boa, mas os dois têm que estar em acordo, né? Exato. E estar em um acordo não é uma tarefa fácil. Não, não é. Então, por isso, antes de qualquer coisa, é importante entender como cada um dos parceiros lida com o dinheiro. E, para isso, nós aqui da Escola do Amor temos uma ótima ferramenta que pode ser usada. A ferramenta é: descubra o que o dinheiro significa para o seu cônjuge. Você tem que saber, porque para cada pessoa olha o dinheiro de uma forma. Tem uma importância diferente. É verdade. Porque para alguns, né, o dinheiro não, eu tô com dinheiro aqui, então eu vou gastar. Tem gente que tem esse certo pensamento, né? Mas tem gente que quando vê o dinheiro, ou quando cai aquele dinheirinho extra, não, eu vou investir, ou eu vou guardar, ou eu vou no meu cofrinho, né? Então, é importante ter, cada um saber também qual o pensamento que tem, mas também para não entrar em briga ou em desacordo, né? Tem aqueles que olham para um lado, né? Vamos gastar. Sobrou? Vamos gastar. Vamos viajar, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Já outros têm outra visão, né? Olham para o dinheiro como uma forma de proteção, de segurança. Acha que tem que gastar só o mínimo necessário para viver, né? E eu acho que é importante ver o que a ocasião pede naquele momento, né? Então, se cada um tem esse pensamento diferente, então, para chegar no acordo, então, ok, o que a ocasião pede hoje? O que a gente quer para o nosso futuro? É uma casa ou uma viagem um pouco mais cara? Então, é importante investir hoje, né? Mesmo que o outro queira comprar ou pintar a casa. Não, então, vamos investir aqui para a gente pensar no futuro e conquistar aquilo que a gente quer. E o mais importante disso que a Cíntia está falando é entrar num acordo. Sim. Por exemplo, no nosso caso, o dinheiro, para nós, para você, Cíntia, qual o significado do dinheiro? Não, para mim o dinheiro é necessário, né? Para pessoa que tem dinheiro, não vou comprar comida, mas eu também penso que tem esse momento de investir, né? Não é porque eu tenho dinheiro ali na mão que eu vou sair gastando. Já tive, né? Lá no início do casamento, a gente já teve essa questão, eu enxergava o dinheiro como algo, eu vou comprar alguma coisa para mim, tá sobrando, então eu vou lá comprar. Então já teve ocasiões, eu vou contar e falar de mim, né? Teve ocasiões na hora de passar ali o cartão e eu ligar para ele, deu negado. Por quê? Porque já não tinha mais nada, porque infelizmente eu tinha esse pensamento de gastar. Isso é coisa do passado. Sim, aprendi. Hoje existe equilíbrio, então é isso que tem que acontecer.
equilíbrio. Você tem que aprender a equalizar essas duas maneiras de ver o dinheiro. E a forma mais fácil de fazer isso é estabelecer as prioridades reais. Qual é a prioridade? E traçar metas do casal. Não posso traçar uma meta sozinho. Eu quero comprar uma moto para mim e não tô nem aí para a ideia dela. Ou então, eu vou comprar a roupa que eu quero, não tô nem aí para a ideia dele. Não! Vocês têm que juntos estabelecer quais são as metas, o que é prioridade. Assim, vocês vão minimizar os conflitos e conquistar aquilo que vocês determinarem. É só entrar em acordo. Bom, e seguindo o programa, hoje é a última aula do mês. E então, é dia de quê? Reforçando a lição. Por isso, nós vamos rever um pouco do que aprendemos aqui nas aulas anteriores. Bom, vamos começar com a história de um casal que resolveu morar junto sem se conhecer muito bem. E não bastando já ter cometido esse erro uma vez, resolveu repeti-lo. Veja como foi. Sanderson e Tamires se conheceram e em pouco tempo já partiram para o test drive. Então foi bem complicado, porque ele não estava preparado, nem eu também estava preparada. Só piorou nossa situação. Até aqueles momentos, aqueles poucos momentos que a gente tinha bons, já não tinha mais. Por quê? Porque aí já vinham as cobranças de, tem que comprar tal coisa, tem que comprar, vai ter que reformar aqui, vai ter que pagar tal conta, vai ter que fazer aquilo. E eu não estava pronta ainda para receber aquelas cobranças. Entre brigas, violência e muitos problemas, eles tiveram um filho e se separaram. Tempos depois voltaram, mas erraram novamente quando partiram para morar juntos outra vez. Ele tinha atitude de solteiro, ele tinha uma vida de solteiro. E aí as brigas só aumentavam. E aí foi aonde começou a vir os problemas financeiros. O que você tá fazendo aqui? São 3 horas da manhã. Dia de semana e você tá bêbado de novo. Eu tô aqui numa boa, Tamires, já vou dormir. E outra, o que você tá fazendo acordada ainda? Não, você não vai fumar um baseado agora de novo. Não vai mesmo. Meu, quando que você vai crescer? Criar responsabilidade? Você tem noção de que eu tô levando essa casa inteira nas minhas costas? No primeiro ano foi tudo maravilhoso. Ele cuidava bem da gente, a gente trabalhava, os dois trabalhava, ganhava relativamente bem. Só que muito daquele dinheiro ali eu usava, na verdade, só pra mim. Ele começou a voltar a fumar maconha dentro de casa. Ele fumava na sacada. Eu falava, poxa, mas tem a Isabela, né? Aí ele falava, eu tô fechando a sacada. E aí ele começou a chegar bêbado de madrugada. Quando eu chegava num local, assim, numa balada, alguma coisa, eu só queria beber uísque, bebidas importadas, para mostrar status, para chamar a atenção das mulheres. E aí foi aonde começou a vir os problemas financeiros. Eu engravidei novamente, fui pro hospital e aí a gente descobriu que estava sendo gerado pelas trompas. E aí eu tive que fazer uma cirurgia e aí perdi o bebê. Na primeira semana da recuperação, ele ficou do meu lado, mas depois voltou tudo de novo. Parece que piorou. A Tamires e o Sanderson cometeram um erro básico. Não amadureceram o namoro e já partiram para a convivência a dois. Lembre-se, o homem e a mulher colocam expectativas muito diferentes na relação. Conhecer bem o outro é a melhor maneira de ter um casamento bem-sucedido. E o principal, guarde isso. Test drive não é um bom caminho para quem procura uma relação estável. Não entra nessa. Já conheceu, agora você tem uma gaveta, daqui a pouco você tem um armário, a chave de casa. Não entra nessa. Quem entra, a história mostra, a gente tem mostrado aqui, que quem entra nessa está entrando em uma canoa furada. Bom, agora vamos rever a história do Leonardo e da Jéssica, que sofreram com uma falta de confiança exagerada, doentia mesmo. Veja. Leonardo e Jéssica vieram de lares completamente desestruturados. Ele cresceu vendo o pai e os irmãos consumirem drogas dentro de casa. Ela viu a mãe ser escrava emocional do pai. Quando foram morar juntos, levaram com eles todas as inseguranças para o casamento. Era uma pessoa nervosa, ciumenta. Ele ligava e ficava mudo. Comecei a tratar ela como se fosse propriedade minha. Mas ele queria saber aonde eu estava, o barulho de onde eu estava. A sensação que eu tinha era a mesma quando eu via meu pai retornando para casa. Pronto, voltei ao inferno.
Vai ter briga, vai ter confusão, ele vai ficar me perguntando o que eu fiz, o que eu falei, que atitude que eu tomei. E aquilo me deixava sufocada. E o meu ciúmes veio no pico mais alto. De eu estar lá até programa para vigiar as conversas dela. Tem um programa aqui, ó. Esse programa aqui, foi você que instalou ele, não foi? Fala! 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 E se foi? Qual o problema? Por que você tá tão preocupada desse jeito, hein, Você só pode Jéssica? estar ficando louco. Você quer meu computador? O que é isso, Jéssica? Toma! O que é isso? Numa situações dessa de esfriamento e casal longe, no trabalho eu recebia muita proposta, né? Muita proposta de meninas, mulheres, aonde veio acontecer uma traição, né? Quando o exagero, seja qual for, acontece, é essencial tomar uma atitude para que a relação não fique insustentável ou mesmo leve um parceiro a adoecer, como aconteceu com a Jéssica. Não deixe a situação chegar ao extremo, né, como chegou no caso deles. Tome uma atitude antes, converse, abra o jogo, estabeleça com o seu marido, com a sua esposa, uma relação de confiança. E isso não acontece da noite para o dia, mas tem que começar o quanto antes. É isso mesmo. A traição é talvez a maior vilã dos relacionamentos. E quando um dos parceiros tem compulsão por levar uma vida dupla, então tudo se torna ainda mais complicado. Foi o que aconteceu com o Felipe e a Cristiane. Vamos relembrar agora no Reforçando a Lição. O Felipe viu o pai traindo a mãe e repetiu o comportamento que via na infância quando conheceu a Cristiane. E dentro da faculdade, uma menina se ofereceu. Ela veio e fez uma proposta para mim. E aí, com essa proposta, eu acabei cedendo. Foi a primeira vez que eu traí a minha noiva em 3 anos e meio. E quando foi a primeira vez, naquela oportunidade, eu senti um baque. Eu senti que eu fiz algo errado. Foi uma sensação ruim. Só que passou uma semana daquela... Já não era mais tão ruim assim. Aquela sensação ruim sumiu. Viciado em prostituição, ele passava as madrugadas traindo a então noiva. A Cristiane, por outro lado, já havia sido traída pelo primeiro namorado. Muitas vezes eu fiquei no quarto, chorei, me mutilei. Eu pegava estilete e passava o estilete nos meus pulsos. Colocava o nome dele, era uma possessão mesmo que eu sentia por ele. Depressiva e frustrada, tentou o suicídio 2 vezes. As 2 vezes foram tomando remédios que tinha na minha casa. Quando conheceu o Felipe, entrou no relacionamento já na defensiva. Não cedia em nada e queria mandar na relação. Ela começou a se tornar uma mulher que me afastava mais dela do que me aproximava. Não sabendo lidar com essa situação, eu acabei me afastando, eu acabei indo procurar fora outras coisas que suprissem essa carência afetiva até, que eu não tinha que eu tinha com ela. E vivia num relacionamento de aparência, né? Não tinha problemas. Todo mundo, quem via de fora, achava que estava tudo certo. Tenha sempre em mente, a infidelidade faz mal não só para quem é traído, mas também para aquele que a pratica. Quando você não consegue fazer o certo, então você sempre piora a sua situação. E continuando nosso reforço, vamos rever a história da Andréia, que nunca aprendeu a se valorizar e que sofreu muitas humilhações na mão do ex-marido. Nessa história também tem o Ciro, que depois de resolver o seu problema pessoal, ele encontrou a Andréia. Juntos, eles reconstruíram as suas vidas. Veja. Andréia não sabia o que era se valorizar desde a adolescência. Ela só teve relacionamentos ruins, se anulava e virava uma marionete nas mãos dos homens. Esses relacionamentos tinham a ver com a minha baixa autoestima, porque quando um rapazinho me procurava para namorar, eu me sentia querida, me sentia valorizada. Mas aí namorava um pouco, aquilo logo perdi a graça, aí eu voltava à minha realidade, voltava a ser aquela menina com baixa autoestima. Conheceu o marido com quem conviveu por 11 anos, sendo humilhada e ofendida. Olha pra você, olha pro seu corpo, seu cabelo, seu rosto. Você é um bagaço de mulher. Foi quando eu saí à noite para tentar cometer suicídio. Nessa noite tinha uma porta aberta e eu entrei nessa porta. E nesse novo caminho, ela encontrou Ciro, um homem que também superou seus traumas do passado.
Na minha adolescência, eu tive mais de 30 relacionamentos. Como eu tinha ambição na vida financeira, eu coloquei também isso na minha vida sentimental. Na fase de eu querer crescer, né, financeiramente, eu adquiri uma dívida de quase R$500 mil. Eu errei na época dos vícios também, porque eu pegava dinheiro do trabalho dos outros e gastava com vício e fui adquirindo essa dívida. Qual a lição que a Andréia e o Ciro nos mostram? Que antes de mais nada, antes de você entrar no relacionamento, antes de tudo, você precisa se valorizar. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Somente depois que você está bem consigo mesmo é que você pode fazer uma outra pessoa feliz. Ninguém pode dar o que ela não tem. E todo mundo percebe, Cíntia, quando alguém não se valoriza. Sim. Fica claro, e ninguém quer ter do lado alguém que não se valoriza. Então, antes de entrar no relacionamento, antes de reaprender a amar, enfim, a pessoa precisa se valorizar. Até porque acaba se tornando até mesmo um fardo, porque você sempre tem que fazer alguma coisa para levantar aquela pessoa, né? Você sempre tem que falar, não, tem que tomar cuidado também com o que eu falo com ela. Então, realmente, isso dentro do relacionamento é um fardo e isso afasta o casal, né? Afasta a pessoa uma da outra. Então, o importante é isso, é entender e reconhecer o seu valor, né? E para encerrar o aprendizado do mês, ficamos com a lição da aula de hoje que vimos no começo do programa. Acompanhe. Charles e Emily tiveram infâncias semelhantes. Pais alcoólatras que perderam a guarda dos filhos e eles foram parar em abrigos. Foi bem complicado lá, por causa que o rapaz que cuidava da gente, ele abusava também, assim, das crianças que moravam lá na casa de abrigo. Em uma semana eu me lembro que eu conheci todas as drogas. Eu comecei a beber, depois de beber eu comecei a fumar maconha, de fumar maconha eu comecei a cheirar, de cheirar eu conheci o crack. Em uma semana eu experimentei tudo. E eu gostei de tudo. Os dois se amavam, mas as brigas entre eles eram extremamente violentas. Na época, ele era um cara muito machista, só que ele foi criado desse jeito. Então, ele era acostumado com tudo arrumado, com tudo na hora, porque ele tinha empregada, então ele gostava da casa limpa. Que isso aqui, Emily? Que de cozinha é essa? Olha isso aqui, ó. Olha esse fogão puro óleo. Você não organiza mais essa Olha isso. O que você tá fazendo em casa, meu? Me incomodava muito as fotos que ela postava, tudo. Porque até então, por causa que é o jeitão meu de machista, tudo. E porque eu conheço como é que é os homens, né? Olha aqui, ó, sensualizando com um monte de imagem nesse Facebook aqui, ó. Claro. Olha, perna, short curto. O que é isso, hein, meu? Você quer me trair, é isso? Nunca conseguia conversar, assim, resolver o nosso problema. Toda vez que a gente ia, eu ia atacada e ele vinha na defensiva. Então, era sempre paulada, assim. Quer saber? Eu vou acabar com aquele seu brinquedinho. Eu vou acabar com o seu brinquedinho. É hoje que eu acabo. Olha o que você fez, sua louca! Você quer me matar, meu? E tem gente que diz que tapa de amor não dói. Incrível, né? E a gente também não pode deixar de parabenizar, né, o Charles e a Emily, que descobriram o caminho para a vitória do amor. E nós aprendemos com eles que só o amor não basta, né, Cintia? Tem muita gente que ela diz assim, não, nós nos amamos e o amor vai cuidar de tudo. Não, você pode amar muito seu parceiro, mas se você não tiver as atitudes certas, não vai funcionar. Você tem que fazer o que é certo. Se não mudar a maneira de agir, se não se empenhar na relação, o amor não será suficiente. Quantas pessoas nós já atendemos, Cíntia, que a gente percebe que tem amor entre eles e mesmo assim as brigas são constantes, não conseguem ficar juntos mesmo se amando. E é uma frase que a gente ouve que é constante. Né? Olha, uma coisa a gente tem certeza, que a gente se ama. É algo assim que a gente ouve muito, né? Mas devido às situações no casamento, devido às brigas, esse amor, ele vai abafando, né? Então, quantas pessoas também falam, mas eu não sei mais o que acontece, eu não sei mais o que eu sinto por ele. Por quê? Porque existem mais as brigas do que propriamente as atitudes do amor, né? Então fica a lição aí, que não é só o amor, tem que ser o amor inteligente, que é o amor que leva a pessoa a fazer o que tem que ser feito. Bom, e hoje ficamos por aqui, mas estamos preparando a próxima aula.
Dá uma olhada. Vamos falar com 3 tipos de casais. Casais que pensam em morar juntos. A gente namorou 4 anos e daí eu descobri que eu estava grávida. Casais que não sabem se querem ter filhos ou não. Eu acho que filho é uma coisa muito séria. E casais que estão namorando e já passaram por traições. Essas pessoas não estão preparadas para se relacionar. Até mais, alunos. Tchau, tchau.